Fala, meu querido, tudo bem com vocês? Michel Salles aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de clientes mais difíceis de atender. No vídeo de hoje eu vou falar com base nas minhas experiências, tá? Trabalhando em comércio, que quem acompanha o canal sabe que eu já trabalhei em comércio por quase 20 anos, né? Para quem não sabe, sou açougueiro. Já fiz trabalho de repositor de frios, enfim, já rodei loja de supermercado. Então, praticamente eu sei, né, como é a rotina de um supermercado, de trás para frente, de frente para trás, ou seja. Então, nesse vídeo aqui, eu vim falar para você com base na minha experiência, tá? Os 3 tipos de clientes mais difíceis de atender. A intenção do vídeo não é criticar, não é julgar ninguém, sabe? Não é também generalizar, dizer que todos são assim, obviamente que não, porque isso é uma minoria, né? E esses 3 fatos até passam a ser um pouco engraçado, né? Porque você precisa ser bem profissional, manter a calma, respirar fundo, né? E mostrar o seu profissionalismo, tá? Para que você não possa sair ali, né, não acontecer uma situação mais grave. Então eu trouxe uma colinha aqui para mim não esquecer. O primeiro é o cliente grosseiro e sem educação. Né? O que é o cliente grosseiro e sem educação? É aquele que trata mal o funcionário com arrogância. Cara, esse aqui é o que tira mais a gente da graça, sabe? É o cliente, é o que é grosseiro e arrogante. Cara, esse tipo de cliente, ele trata mal basicamente todos os, vamos dizer assim, né? Todos os funcionários, tá? Todos os funcionários ele trata mal. E é muito difícil você lidar com uma pessoa assim, porque às vezes você também como funcionário não acorda num bom dia, né? E a gente precisa entender, cara, que do outro lado do balcão também tem um ser humano, né? E às vezes numa situação como essa é muito difícil você manter o profissionalismo, mas a gente precisa manter, independente do cliente ser arrogante, ser grosseiro. Às vezes ele costuma também falar em tom agressivo, né? Um cliente assim, ele acredita que o atendente é culpado pelos problemas da loja, né? Quantas vezes eu já peguei cliente reclamando dos problemas da loja, né? Passou por alguma sessão e acabou descontando, às vezes, em mim, em algum colega de trabalho, como se nós fôssemos o culpado por aquele problema que está acontecendo dentro da loja, né? E às vezes isso é muito difícil porque você, nesse momento, precisa manter uma calma muito grande. Porque, lembrando, não são todos os clientes que são assim, tá? Não são todos. Isso é uma minoria bem pequena, mas muitas das vezes torna aquele dia muito difícil, né? Torna o ambiente mais difícil e você precisa ter muita calma numa hora como essa. Você precisa ser uma pessoa muito profissional para que você não venha cometer nenhum tipo de grosseria também, né? Para que você não seja recíproco de uma certa forma. O segundo que eu anotei aqui é o cliente que nunca está satisfeito, tá? Você vai me olhando para baixo, porque eu tive que botar uma cola aqui, porque eu escrevi muitas coisas, mas não vou falar sobre tudo que está aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, né? O segundo é o cliente que nunca está satisfeito, ou seja, reclama de tudo, preço, fila, qualidade, promoções, reclama do atendimento. Mesmo quando o problema é resolvido, ele continua insatisfeito. Isso acontece bastante, tá? Faz várias exigências e muda de ideia constantemente. Cara, quando você pega um cliente que está insatisfeito, é natural que ele vá reclamar de tudo, tá? Ele vai reclamar desde o início da entrada da loja, vai reclamar das meninas do caixa, vai reclamar do pessoal, dos repositores, do pessoal dos frios, vai reclamar do pessoal. Tem loja que tem lojas de supermercado que tem lugares para você lanchar, né? A lanchonete, tem um empório, laticínio, ou seja, aquele cliente que já entra, cara, reclamando de tudo. Nada para ele tá bom. E por mais que você tente acalmar a situação, aquele cliente ele continua reclamando daquela situação. E eu botei aqui, ó, mesmo quando o problema é resolvido, continue insatisfeito. Cara, quantas vezes eu já resolvi problemas de clientes assim, que chegam insatisfeitos com tudo, mesmo resolvendo ele continuava reclamando.
Em situações como essa, cara, também é muito difícil você manter a calma, tá? É muito difícil. Porque às vezes o camarada reclama tanto, e mesmo quando você resolve aquela situação que ele achou que não ia resolver, ele ainda continua reclamando, e às vezes a reclamação dele acaba inflamando outros clientes, tá? Mesmo depois da sua situação, mesmo que a sua situação tenha sido resolvida. E ele continua reclamando, cara, e é muito difícil, tá? Principalmente para você que é novato, você vai ver muito cliente assim, tá? Cliente insatisfeito. Você vai ver muitos clientes chegando, sabe? E às vezes, cara, em um dia só você atende vários clientes assim, tá? Insatisfeitos. Às vezes o cara vem de casa já pilhado por alguma coisa, qualquer problema, e ele acaba vindo, sabe, destilhando insatisfação com tudo que está na loja. E você acaba, né, passando por essa situação, né, você acaba sendo uma pessoa ofendida por aquela situação, né, ele acaba apontando você também como um possível problema de insatisfação. E é assim, cara, porque atendimento ao público, você vai passar por isso. Você que se identifica com esse vídeo, você que trabalha em comércio de uma forma geral, você sabe que isso é, desculpa, você sabe que isso é real. Você vai ver muitos clientes insatisfeitos, tá? Vai reclamar de tudo, nada para ele tá bom, enfim, é difícil. E o terceiro e último, né, para o vídeo não ficar muito longo, o cliente impaciente. Cara, esse é o que mais tem. Aí eu coloquei aqui, para destacar. Não aceite esperar alguns minutos. Cara, quantas vezes eu estava atendendo um cliente, tá? Cortando carne para um cliente ali, atendendo. E o cara chegar ali naquela hora e falar assim, pô, já estou aqui há mais de meia hora. O cara acabou de chegar, mas ele diz que ele acabou de chegar naquele prédio. Ele fala que ele está ali há mais de meia hora, mais de uma hora. Pô, estou aqui há 2 horas, dá ponto o relógio, né, no pulso dele, falando, pô, estou aqui há 2 horas, não sei o quê. Sendo que a gente que está ali atrás do balcão, a gente viu que ele não está ali esse tempo todo. Tá? Esse é o cliente impaciente, cara. E vou te falar aqui, ó, anotei aqui, ó. Fica irritado com filas e demora, né? E muitas das vezes interrompe o atendimento de outros clientes para querer ser atendido. Cara, quantas vezes, né, eu vou finalizar aqui já, quantas vezes eu peguei clientes assim, impacientes. Eu estou atendendo um cliente, né, tô ali pesando o negócio e tal, tem cliente que tira o produto daquele cliente que você está atendendo e coloca o dele para ser pesado, porque ele está impaciente. Aí eu lá com todo o cuidado, com toda a atenção, vou lá, tiro, meu querido, ó, por gentileza, eu estava atendendo esse rapaz aqui, eu vou pesar o dele, depois eu peso o seu. E ele ainda acha ruim, porque ele acha que você tem que passar à frente daquele cliente para ele ser atendido. Não é uma completa falta de educação. A pessoa que faz isso é uma pessoa que precisa de educação. Porque se você está atendendo uma pessoa, cara, em todo lugar assim, bancos, casas lotéricas, todos os lugares tem que se esperar, não tem como, porque atendimento ao cliente é assim. Então, clientes impacientes é o que mais tem, cara. É o que mais tem, são clientes impacientes. E às vezes isso me irritava bastante. Quando eu estou atendendo o cliente, ele interrompe o atendimento, fala um monte de coisa, fala e quer ser atendido na frente daquela pessoa. Isso irrita você que está atendendo e o cliente também que está sendo atendido, né? É uma situação para a gente que trabalha com o público muito difícil lidar com clientes impacientes. Então assim, cara, são 3 tipos, tá? Vou ter que tem mais, tá? Tem mais. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quis colocar esses 3 aqui que eu considero para mim os principais, tá? E lembrando, gente, tá? Para você que é cliente e para você que é atendente, um bom atendimento depende dos 2 lados, tanto do atendente quanto do cliente, tá? Porque os 2 lados precisam se respeitar, precisa ter uma certa honraria de uma certa forma, tanto para com quem está atendendo, quanto para a pessoa que vai ser atendida, tá? A intenção do vídeo não é magoar ninguém, não é criticar ninguém, não é, sabe, ofender ninguém, mas é mostrar, né, o que acontece no dia a dia de muitas pessoas que trabalham em comércio. E eu acredito que você que trabalha em comércio se identifica bastante com isso, tá? Coloca aqui nos comentários
né? Se você já passou por isso, eu acredito que sim. E como foi a sua reação? Tá bom, meu querido? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!